Acorda, igreja! E aqui já de manhã bem cedo, fazendo essa gravação, vamos falar sobre pai, parentela, no dia de hoje. E para isso, vamos para o hebraico. A palavra de hoje é pai. Vamos escrever essa palavra no hebraico. Pai. Mais ou menos assim. Av. E dessa palavra deriva o nome Abraão, porque ele era e foi, e é pai de multidões. E aqui a raiz. E Abraão foi dado um novo nome. Deus deu a ele um novo nome. E essa letrinha aqui foi adicionada ao nome de Abraão. É o Espírito de Deus, é o sopro de Deus que foi para Abraão. Sopro. O pai é aquele que nomeia o pai e a mãe. São aqueles que dão nome. São aqueles que dão nome ao filho. E esse um dos pontos que a gente vai ver com relação à parentela, pai, a vida de Abraão, a vida de Moisés. Deixando pai e mãe, o texto base para a gente iniciar, a gente vai aqui em Mateus, no capítulo 10, nos versos 37 a 38. Jesus vai dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então veja essa questão. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Jesus, não é digno de Jesus. E a mesma coisa, quem não toma sua cruz e não segue após Jesus, não é digno dele. Ou seja, parentela ligado a tomar a cruz, é discipulado a ser um discípulo. E é essa questão da cruz. A cruz é deixar tudo para trás para seguir Jesus. Como a gente tem falado, como a gente iniciou falando, Abraão foi aquele que deixou tudo. Deus pede para ele deixar a sua parentela, sua terra, sua família, para reconstruir uma vida em um local que Deus mostraria. O que a gente vê na história de Abraão é que Deus vai dar um novo nome para ele e para sua esposa Sara. Então Deus já agindo como um pai, aquele que dá um nome ao filho. E Abraão vai progredindo na sua vida, deixou tudo, uma família vai sendo gerada para ele. A esposa Sara, que não podia ter filho, vai ter um filho. Isaac, antes disso, do filho da promessa, vem Ismael, de Agar, uma parentela que não pertencia a Abraão. Veja todo o significado dessa questão de parentela, de deixar pai e mãe. Uma família, o significado de Abraão, o significado de Isaac, o filho da promessa. Essa família vai se formando, uma terra é prometida. E a descendência de Abraão vem, Isaac, Jacó, aquele problema todo familiar de Jacó, que infelizmente o foco muitas vezes é tirado para a questão de família, literalmente, onde na verdade Deus está falando algo bem mais profundo, de uma família em Deus. É de filhos, de noiva, de sermos uma noiva fiel. Em Jacó, todo aquele problema da noiva amada e da noiva que não era amada. Uma correção, um tratamento que Deus estava trabalhando em sua vida. Depois com seus filhos, os filhos da amada, os filhos da rejeitada.
um dos filhos da amada, José, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser vendido ao Egito. Quando ele chega no Egito, o que a gente vai ver? Tudo em José passa por uma transformação. E ali Faraó, vamos dizer assim, passa a ser como o pai dele, aquele que cuida dele. Um novo nome é dado para ele. José recebe um novo nome. E esse pai até um emprego dá para ele. Cuidar de todas as suas coisas ali no Egito. Emprego, um novo nome, ele dá roupas para José. José vai ali progredindo naquele local, que não era o local que Deus queria e prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. Mas ali era o início. Já era uma terra fértil, na terra do Egito, que foi dado ali depois para a família de Israel. E era sombras apenas de uma terra que mais na frente Deus iria realmente dar. E tinha prometido àquela família mais na terra de Israel. Já no Egito, viria a história de Moisés, criado ali como filho de Faraó. Ele tinha tudo para ser o filho de Faraó, crescer ali naquela cultura, mas Moisés rejeitou tudo aquilo para se tornar realmente um filho de Deus, adotar a cultura do povo de Israel e a promessa dada ali desde a época de Abraão. O que a gente vê é que Moisés vai crescendo e vai deixando ali tudo para trás. É chamado por Deus e a gente vê novamente na saída do povo de Israel do Egito toda essa ligação com a questão de pai e filho. Então Deus promete que vai tirar o povo de Israel do Egito. Se Faraó não deixasse o seu filho, Deus promete tirar o povo de Israel do Egito. Deus chama ali o povo de Israel como o primogênito dele. E se Faraó não deixasse, teriam consequências para Faraó, para seu filho também. E a gente chega em Êxodo, no capítulo 16, na história do maná. Que isso tem a ver com parentela, com pai e filho. A gente vai ver em Êxodo, no capítulo 16, no verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Veja interessante, o maná relacionado à lei. O povo estava ali prestes a chegar no Monte Sinai. Alguns dias depois da saída do Egito, chegaria no Monte Sinai, onde receberia a lei. O maná já seria um prenúncio daquelas leis que viriam. Como a gente vê, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O maná era dada uma porção diária, um homer por dia, uma contagem até. Contagem, cada dia eles recebiam, e um dia antes do sábado, eles receberiam uma porção dobrada para que no sábado eles pudessem descansar e apenas comer daquele maná que eles já tinham colhido no dia anterior. Mas o que isso tudo tem a ver com parentela, esse tema de pai e mãe? Na verdade, ali no maná, Deus já estava sendo o provedor do povo de Deus, já mostrando para eles. Veja só, no Egito, Faraó era aquele que provia ao povo de Deus, ao povo de Israel. Faraó era aquele que dava o trabalho para o povo de Deus, para Israel. Eles iriam fazer os tijolos e ali eles tinham aquele ganha-pão deles no Egito. Mas que a gente vê algo interessante. Em Êxodo, no capítulo 5, no verso 5, o povo lá no Egito ainda, e disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas, ou cessar as suas cargas. No verso 13 do capítulo 5 de Êxodo, e os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia,
como quando havia palha. No verso 14, e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes, por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? O que a gente vê é que o povo de Israel no Egito tinha uma lei, é essa palavrinha que está ali. Eles tinham uma porção também, assim como o maná caiu uma porção, eles tinham uma porção ou uma tarefa que eles teriam que fazer a cada dia. E quem era o pai deles ali, vamos dizer assim? Faraó. E vemos essa conexão com o maná, conexão que já é feita por milhares de anos pelo povo judeu, comentaristas judeus, onde há um contraste do maná com aqueles tijolos feitos no Egito. Faraó, o provedor do povo de Israel, agora Deus provendo. Uma lei para fazer tijolos, agora no maná, uma lei para receber um pão do céu. O pão do céu, Jesus, o Filho, a questão de ser filho de Deus. Então, o maná fala disso, já era o início ali, como o texto em Êxodo no capítulo 16 fala, uma lei, como em Êxodo no capítulo 16, verso 4 fala, Deus falando para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então maná era uma porção diária. Por quê? Eles não teriam como quebrar aquela lei, porque o maná era dado uma porção diária, não importava se eles escolhessem mais de um homer do maná ou não, ao final do dia, aquela porção serviria apenas para uma pessoa apenas. Então, e ainda a questão do sábado, o povo de Israel no Egito precisando de um descanso, lutando com Faraó para esse descanso, mas Faraó dava mais trabalho para eles. E aqui, no caso do maná, Deus dando o descanso. O sétimo dia, o sábado, um descanso. Descanso cessar. O povo de Israel no Egito pedindo para que cessasse as suas obras ali um pouco, para que eles tivessem descanso. Vários paralelos entre o maná, Deus, o provedor, e o contraste com Faraó no Egito. Uma lei, uma porção diária de tijolos ou de maná. O sábado, cessar uma obra, um trabalho, um descanso a ser cessado. O maná fala disso, do Filho de Deus descendo, para que nós sejamos como esse Filho. Todos os trejeitos, todas as mazelas do Egito que sejam deixadas para trás. Engraçado que normalmente a gente fala do Egito como sendo, vamos deixar o mundo, vamos deixar as coisas do mundo para trás, vamos viver uma vida nova, que tudo isso está certo realmente. Mas vai muito mais além. Deixar pai e mãe, voltando a ler as palavras de Jesus, é muito mais que isso. Não é só deixar as coisas do mundo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, mas é muito mais. É realmente ter Deus como pai. Muitas vezes a gente cresce ou entra para uma denominação A, B ou C e a gente passa ali a ter aqueles trejeitos, a seguir aquelas normas, até em questão de entendimento de doutrinas do que for. A gente vai seguindo aquilo como uma verdade, vai reproduzindo aquilo como um pai vai reproduzindo ao filho. Engraçado que muitas vezes que Jesus falava com os fariseus e discutiam com eles, com os religiosos da época, tinha essa questão de pai, vossos pais. Aí às vezes voltava para Abraão, Jesus falando de Abraão, porque Abraão é o pai de muitos, de uma nação. A gente tem que ser como Abraão, deixar tudo para trás, que significa também deixar para trás conceitos muitas vezes religiosos. Deus quer que nós avancemos, que a gente avance. O povo de Israel ali chegando ao Monte Sinai, onde Deus daria uma lei que hoje para nós, escrita em nossos corações.
Esse é o ponto, a contagem do Homer, a contagem do maná. Essa contagem desse Filho de Deus, esse dia após dia que vem na vida do crente, fazendo crescer, nos fazendo crescer, até a chegada do Monte Sinai, que vai ser o próximo assunto nesse tema de parentela, onde a gente vai ver que é um filho, é a obra de Deus. Ali foi dadas as leis, né? E hoje são as leis no nosso coração. Nosso entendimento é esse. O tabernáculo, uma obra, a obra de um filho em nossas vidas. Pão, maná versus os tijolos do Egito. Engraçado que ambos eram feitos de forma similar, com matéria-prima similar. Do trigo, o pão queimado, torrado, até chegar ao pão. Os tijolos também, com a palha que era queimada, e também como matéria-prima para se fazer os tijolos. Deixar pai e mãe, deixar muitas vezes tradições nossas, religiosas muitas vezes, que a gente vai reproduzindo, muitas vezes achando que são verdades, e a nossa mente vai ficando apenas naquilo ali, quando Deus tem algo muito mais, muito maior para nós. E como temos estudado sobre o livro do Apocalipse, Daniel, falo até aqui uma ligação que existe entre essa história do maná e as 70 semanas de Daniel e o próprio livro de Daniel. Porque no Egito, Faraó, essa questão de ser o pai, o provedor, tijolos sendo construídos, tiver a ligação com a Babilônia ali, já desde o início ali em Gênesis. Os tijolos da Babilônia para uma obra humana. Faraó, aquele provedor em contraste com Deus. Em Daniel, na Babilônia, algo similar. Daniel recebe um novo nome ali do rei da Babilônia. E o que a gente vê é que, mesmo recebendo um novo nome, tendo diante dele leis e coisas impostas a ele e a seus amigos, o que a gente vê é que Daniel não vai se dobrar àquilo. Daniel vai ser fiel a Deus, não ao rei da Babilônia. Ele vai crescer no seu relacionamento com Deus, vai passar por tribulações, mas vai crescer grandemente. E as 70 semanas fala disso, de um crescimento, de uma contagem. E é isso que o livro de Daniel também fala. O maná, que era a base para a contagem do Homer, aqueles 49 dias que antecedem o Pentecoste, uma contagem até que a gente chegue ao local onde o Senhor quer que estejamos, em nossa vida com Ele. Que esse é o sentido do Pentecoste, é o Espírito Santo nascendo como Filho, Jesus em nós. Essa é a nossa caminhada com Cristo para sermos verdadeiramente filhos de Deus.